Fábio, o Cruzeiro vem de uma vitória muito importante, não só no fator, né, 3 pontos, aquela história toda dentro de casa, mas pelo momento que atravessava e pelo que atravessou dentro do jogo, né? Tomar um gol, saber absorver isso e não deixar o filme se repetir de outras oportunidades quando tomava um gol e parecia que o time desmoronava dentro do campo. Foi importante em todos os aspectos, né? Para dar confiança, né? Jogando com uma grande equipe que é o Palmeiras, né? Que já tem praticamente aí a grande maioria do plantel aí há mais de um ano junto, né? O treinador também saiu, mas se for ver aí é como se tivesse permanecido aí todo esse período aí no clube, né? Então facilita também para implantar o método que foi campeão brasileiro ano passado. Então, dentro dessa dificuldade, eu acho que a equipe do Cruzeiro está de parabéns. Conseguiu fazer um jogo muito consistente, mesmo dentro dessas dificuldades de sofrer o gol, teve postura de manter o foco, pensando somente no jogo presente, né? Esquecendo o que aconteceu no passado e tendo personalidade para buscar mais um gol dentro da partida. Então, acho que mérito do trabalho do Mano e dos jogadores que conseguiram, dentro de campo, mostrar essa consistência, essa confiança que é o que o torcedor quer ver. Falando em postura, você acha que dá para repetir diante do Atlético Paranaense essa postura ofensiva, né, de um time avançado que não espera tanto o adversário, ou fora de casa é interessante esperar, mudar um pouco mais, ter um pouco mais de cautela dentro do jogo? Acho que a gente tem que esperar ver o que o Mano vai nos pedir, né, dentro desse período que ainda tem de treinar antes da partida, né? Então ver a forma que ele acha melhor da gente atuar. Mas acho que se a gente analisar pelos outros jogos que a gente fez em casa, fora de casa, a gente teve uma postura bem ofensiva, né? Mas sem deixar desguarnecer o setor defensivo, porque com certeza se a gente tiver esse equilíbrio, a gente tem grande condição de sair com um bom resultado lá em Curitiba. E é esse o nosso pensamento, né? Manter essa consistência, uma equipe mais equilibrada possível aí dentro do jogo, independente das adversidades e independente do adversário, fazer um jogo muito, muito bom em todos os aspectos para que a gente possa vencer. O Cruzeiro vivia um momento de instabilidade, parece se recuperar com essa vitória e, claro, precisa de uma sequência. Já o Atlético Paranaense perdeu o treinador, Eduardo Batista demitido. Como é que você avalia esse outro lado? Você acha que isso pode ser explorado, essa pressão do outro lado, agora com um novo comandante, ou um interino, ou um novo comandante, de qualquer forma, sem o seu treinador, o Eduardo Batista, que foi demitido? Eu acho que dentro do futebol, todos nós já passamos por essas situações, né? E ela pode se desenvolver de vários fatores, né? Pode ser um fator motivante para mostrar para o próximo treinador, ou também de abatimento, né? Por não ter uma referência dentro, fora das 4 linhas, né? O comandante, né? Então a gente tem que, sim, atento para todas essas possibilidades que podem acontecer, né? Desse jogo, mas ciente que a obrigação de querer mais uma vitória é nossa, independente de jogar fora de casa, porque nós queremos aí melhorar dentro da tabela o mais rápido possível e dar uma sequência, igual você falou aí, de mais vitórias aí para que a gente possa alavancar aí a confiança e aí sim almejar coisas melhores. Ô Fábio, o que o torcedor, de um modo geral, cobra desse time do Cruzeiro é uma regularidade. Fez um ótimo jogo contra o Palmeiras e espera que mantenha essa sequência. Como o Cruzeiro pode continuar com uma regularidade no Campeonato Brasileiro? A gente tem que analisar jogo a jogo, né? E nós, jogadores, temos que analisar que a gente tem que ter a maior parte do tempo do jogo uma consistência, né? Uma qualidade digna da qualidade do plantel que o Cruzeiro tem. E não oscilar dentro da partida, mesmo sofrendo gols. O gol, em determinado momento do jogo, não perder o foco, né, a concentração, e ter essa consistência aí e manter sempre a concentração em alta para não sofrer como nós sofremos em outros jogos, né, sofrendo os gols aí que poderiam ser evitados dentro de jogos difíceis, mas que a gente poderia ter evitado, né? Então o grupo está ciente disso e isso que a gente tem que levar para essas próximas partidas e já nessa partida aí contra o Atlético Paranaense. Ô Fábio, o sistema defensivo foi alvo de críticas nos últimos jogos. Ontem o Murilo jogou, mostrou personalidade. Como que você viu a atuação do jovem zagueiro? Ele já tinha entrado, né, numa situação
difícil, né, lá contra o Bahia e com muita personalidade, que é o normal de um jogador que é formado na categoria de base do Cruzeiro, né, pela qualidade que a base do Cruzeiro sempre teve aí ao longo de muitos anos e vem tendo aí sempre essa referência, né? Então a gente já sabia que tinha condição e o momento certo ia chegar, né? E em termos do setor defensivo, é um grupo, né? A gente precisa analisar, lógico, como um todo e não individualmente um ou outro jogador, e analisar com bastante respeito, porque nós confiamos em todos os jogadores e sabemos que todos são importantes no esquema tático para a recomposição. Então não é só o setor defensivo, e sim o grupo que entrou em campo nesses jogos que oscilou, né, e não conseguiu fazer o que era necessário para conseguir evitar os gols. Fábio, o futebol brasileiro é muito instável, né? Você, por exemplo, por curiosidade, já sabia que o Eduardo Batista havia sido demitido do Atlético Paranaense ou ficou sabendo na pergunta do Thiago? Fiquei sabendo agora. É tudo muito rápido, né? Futebol, igual eu sempre falo para os meus companheiros ao longo desses anos, né? Não existe jogador bom nem jogador ruim. Existe um momento da equipe na tabela, né? Quando a equipe na tabela está na frente, todos os jogadores são importantes e são bons. E então a gente não pode deixar se abater por um momento difícil, né? E de pressão que grandes equipes vivem dentro da competição, né? E um dos exemplos que hoje todo mundo cita é o Corinthians, né? Se você analisar as entrevistas, os comentaristas aí antes de começar a competição, era a equipe que menos tinha condição de ser campeã brasileira ou de liderar o Campeonato Brasileiro, e é o que vem mantendo aí com muito empenho, trabalho e mérito, né? Esse objetivo de estar na frente buscando o título. No último jogo, no domingo, vocês ajudaram o Mano Menezes a cumprir a promessa que ele havia feito, né? Vencer o Palmeiras sem sofrer os 3 gols. Dá também para fazer alguma promessa da parte de vocês, jogadores, para os torcedores, para o próximo ou para os próximos jogos? O que a gente pode falar para o torcedor é que a gente quer sempre fazer o melhor para o Cruzeiro e honrar a camisa do Cruzeiro. Às vezes, dentro da partida, situações negativas acontecem e você, por certos detalhes, você não consegue sobressair dessas coisas negativas, né? Mas isso não é por falta de vontade, de dedicação, e sim por momentos difíceis mesmo dentro da partida que você às vezes demora um pouco para reagir, como se fosse no boxe, né? Às vezes o cara toma um soco e não tem como reagir mais, às vezes consegue voltar a guarda, né? Dentro da luta, né? E o futebol tem horas que acontece isso, mas não é por maldade, não é por falta de entrega, não é por falta de gana, de querer vencer, que são situações que o futebol, pelos longos anos que a gente tem de experiência, todos nós, tanto quem joga e quem está na imprensa, já vivenciou, são coisas que acontecem, e eu acho que a gente pode tentar sempre se dedicar mais, isso daí não vai faltar nunca aí, isso que a gente vai tentar aí quanto Atlético Paranaense, essa dedicação, esse foco e essa concentração para que não venha acontecer o que aconteceu em outras partidas, aí a gente possa ter êxito e trazer as vitórias. Fábio, eu vou repetir para você a pergunta que eu fiz para os Sobs agora há pouco. Vocês são 2 jogadores experientes. Essa dinâmica do futebol, né? A semana passada foi marcada por pressão, torcida cobrando elenco e comissão técnica. Venceu o Palmeiras e acho que muito mais do que o resultado, ter paz para trabalhar acho que é mais importante. Você concorda com isso? E essa dinâmica do futebol, como lidar com isso? Que é uma ansiedade do torcedor, mas em campo o elenco precisa de tranquilidade para corresponder. E jogar, né, em grandes equipes, infelizmente você já vivenciou isso várias vezes, né? 48 horas e coloca tudo em jogo de novo e tem que fazer sempre o máximo. E, como eu disse, às vezes você não consegue assimilar coisas que acontecem dentro da partida tão rapidamente como é devido, e aí acontece aí, às vezes a derrota, mesmo às vezes a equipe jogando parte do tempo bem, fazendo um jogo bom, e mesmo assim a derrota vem por certos momentos difíceis que você passa dentro da partida. Então a gente está
consciente que a pressão existe em grandes equipes e que cada jogo que a gente vai jogar tem que ser como se fosse uma final. Mas você falar, tem que ser como uma final, é uma coisa. Você ter essa postura de decisão é uma coisa interna, né, que vem de dentro e também tem vários outros fatores que envolvem essa decisão. Então, são jogos difíceis que você tem pela frente e que você tem que sobressair para conseguir a vitória, para não voltar aquela pressão negativa, né, de cobranças, né? Então é esse que o jogador já está acostumado e vivencia aí ano após ano. Fábio, você não teve a experiência no ano passado quando o Cruzeiro jogou contra o Atlético Paranaense com a grama sintética, foi apenas naquele período de treinamento em Chapecó. Como é que muda para o goleiro, principalmente a velocidade da bola, principalmente se tiver o gramado molhado, o que vai diferenciar para vocês que jogam no gol? Eu acho que em termos de velocidade da bola, hoje a maioria dos gramados já são muito rápidos, né? Eu acho que o que a gente tem mais dificuldade é o do Corinthians, né? Acho que todo mundo que joga lá tem muita dificuldade, não só com a velocidade da bola, mas também em escorregar. Você vê a maioria dos jogadores, até eles mesmos que estão habituados a jogar lá várias vezes também sofrem com isso, né? Então a velocidade da bola já aumentou aí depois dessa reformulação aí nos estádios, né, nos gramados. Então a gente já treina hoje já com gramado molhado, né, diariamente para facilitar essa adaptação. E se Deus quiser, aí todo mundo vai estar apto aí a sair dessa adversidade aí e rapidamente se habituar aí ao gramado para fazer um belo jogo. O time, depois da vitória sobre o Palmeiras, já está mais leve para engatar uma sequência de vitórias no campeonato? São jogos difíceis, Atlético Paranaense, depois Flamengo no domingo. A gente está leve hoje, né? Amanhã começa quarta-feira, já começa ao peso de vestir a camisa do Cruzeiro e ter que vencer para conseguir estar melhorando na tabela. Então, o que eu disse, 48 horas você tem um pouco de tranquilidade, mas já com pensamento no próximo jogo. E, se Deus quiser, nós temos fé em Deus e com o trabalho que vem sendo desenvolvido aí, e a conversa dia a dia, jogo a jogo ali, a gente possa aí fazer por onde e conseguir uma vitória contra o Atlético. Aprendeu sobre esse gramado sintético da Arena da Baixada. Para você que é goleiro, tem alguma coisa específica, algum treinamento específico que você está fazendo para esse gramado? E não sei, a chuteira é diferente também? Tem alguma coisa específica? Não, geralmente a gente joga sempre com trava mista, né? Depois dessa evolução da trava mista, facilitou bastante, né? Porque antigamente ou você jogava de 6 travas ou jogava de borracha, né? E agora você tem essa facilidade, então você pode jogar aí em todos os gramados, independente do campo mais alto, campo mais baixo, ou molhado ou não, com essa trava mista que não vai te incomodar, né? Não vai debilitar aí o movimento, né? E nem impactar aí as articulações, né? Prejudicando aí, até tendo uma possível lesão. Então isso aí já facilitou bastante. E em termos de velocidade de bola, como eu falei, né? A gente já treina diariamente, né? Em gramados aí que já são mais rápidos que os antigos, né? A troca da grama da Esmeralda para Bermudas, né? E então a gente já está habituado a treinar diariamente aí com esse gramado mais rápido. Só para deixar mais explicado, para quem não conhece, a trava mista, explica direitinho. É de alumínio, ela é de borracha sintética? Ela pode ser, ela é metade de borracha, né, e metade de alumínio, né? E também pode ser só a ponta de alumínio ou ela toda de alumínio. Isso aí vai muito do jogador, né? E também você escolhe a altura que você quer, né? Um pouco mais alto, um pouco mais baixo, que dá mais conforto, né? Para os atletas que têm muito impacto, né? E para também evitar o máximo de escorregar quando você deita muito o corpo assim para fazer os movimentos. No caso desse campo, é mais alto, mais baixo? Geralmente a gente não troca, né? Independente do campo, né? Que como eu disse, que tem mais dificuldade é o do Corinthians, né? Então, às vezes, quando a trava está mais gasta, aí a gente troca, né? Para uma mais nova. Você falou da velocidade da bola e também da chuteira, porque vocês se preocupam para se adaptar mais fácil a todo tipo de gramado. Mas no caso da grama artificial, talvez o kick da bola, alguma coisa que o goleiro especificamente tenha que ficar mais atento, o que na verdade
muda? Já que a velocidade é a mesma, já que a trava vocês se preocupam, há alguma coisa que diferencia do gramado natural? Provavelmente ela deve ser um pouquinho ainda mais rápido, né? Mais que a grama natural, isso é o óbvio, né? Então, isso no aquecimento você já consegue observar, né, com mais clareza, né? E ver se não segura muito, né? Quando você dá passe, né, para ver também a força que você tem que colocar na bola, né, para dar um passe de segurança para o seu companheiro, né? Mas isso tudo é bom quando você aquece no campo para rever esses detalhezinhos que com certeza facilita para quando você já entra em campo já está bem mais habituado. Agora, no começo do campeonato, o Cruzeiro viveu uma sequência positiva. Foram 7 pontos em 9 jogos. Depois, uma negativa, que acabou deixando o time na parte de baixo da tabela. Essa oscilação que o Cruzeiro quer evitar, de conseguir talvez uma sequência positiva a partir de agora, para tentar, sei lá, 3, 4 vitórias e chegar, permanecer, enfim, na parte de cima? Nosso pensamento foi, depois desse começo bom, né? Jogando fora de casa e conseguindo resultados positivos, e era que a gente conseguisse alavancar e continuar com a sequência positiva, né? Mas acho que tem que analisar muito individualmente, né? Eu, particularmente, analiso muito assim, jogo a jogo, né? E o que aconteceu dentro desse jogo que a gente não conseguiu os resultados positivos, né? Então, são fatores que eu separo muito bem. Lógico que agora a gente tem a possibilidade aí de jogar novamente um jogo difícil, mas que a gente pode, se rendendo necessário e sendo uma equipe equilibrada, conseguir uma sequência que é o que nós queremos aí, que vai nos favorecer aí dentro da tabela e vai nos trazer confiança, né, tranquilidade. E não só para nós, mas para o torcedor também, passar confiança, né, em ver que a equipe tem qualidade. Foram momentos difíceis que a equipe viveu, mas que são normais aí dentro da competição. Então, esse é o nosso pensamento, de aproveitar essa oportunidade que a gente vai ter agora já contra o Atlético Paranaense.